Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à MF3, Escola de Filosofia. Hoje, cenários voltando aos cenários externos. O último vídeo é sobre a filosofia de Schelling. Eu vou tratar sobre o problema da identidade como problema filosófico em Schelling e um pouco a sua última fase de pensamento. Para isso vou aqui olhar o meu pequeno roteiro. Se inicialmente a gente partia da ideia de que a intuição estética na intuição estética encontra-se a unidade do real, isso poria uma outra questão que existiria uma unidade ou uma identidade entre um conjunto de opostos, portanto não haveria duplicidade. Isso é muito mais de uma percepção humana do que da realidade. E essa identidade, então, originária, ela aconteceria entre os opostos, o eu e o não eu, o sujeito, o objeto, e o espírito e a natureza. Portanto, a intuição consegue perceber esta unidade e esta identidade. E, portanto, a ideia, o absoluto é a identidade do ideal e do real. O conceito de absoluto será esta, portanto, identificação entre uma coisa e outra, que apenas percebemos separadas. Isto, na questão hegeliana, nós vamos ver de várias formas. Isso terá ali alguns desdobramentos, mas quando, mais uma vez, falamos em Hegel que o racional é real, estamos pensando nessa identificação entre uma coisa e outra. Continuando aqui no meu roteirinho, a filosofia, portanto, é o saber absoluto do absoluto. O conhecimento filosófico, portanto, conheceria estas múltiplas facetas que se apresentam separadas, mas que são identitárias. Retoma os conceitos de finito e infinito, portanto, uma frase que é muito mais hegeliana, mas que ficou conhecida, pensando nessa ideia de identidade, é que o verdadeiramente regional é universal. Os verdadeiros, pensando já na filosofia hegeliana e nos desdobramentos da filosofia hegeliana em termos históricos e culturais, a verdadeira comunidade, por exemplo, local, que não se aliena ou que vive, digamos assim, ideias importadas pelos meios de comunicação, mas que vive a sua dinâmica comunitária, digamos assim, de modo autêntico. Isso é um conceito hegeliano que depois vai aparecer em Marx. Essa comunidade, ela vive questões que são idênticas em qualquer parte do mundo, seja na França, na China, no Paquistão. Existe, então, uma igualdade temática independente das comunidades. Exatamente por causa dessa identificação que o verdadeiramente finito, ele tem um processo de identificação com o infinito. E aí o Schelling passa para uma última fase do seu pensamento, que é uma fase que alguns chamariam mais teosófica. Aqui a palavra teosófica está relacionada pegando a própria palavra, theos quer dizer Deus, e aqui a parte final lembra a ideia de sofia, de sabedoria. Então essa teosofia é exatamente uma sabedoria de Deus, traduzindo aqui a palavra e o tema que vai sendo tratado, sob uma perspectiva não teológico clássica. Em geral se utiliza essa palavra para fazer essa distinção. E aqui ele faz algumas percepções, ele adiciona no seu pensamento alguns conceitos fundamentais nessa fase. Esta ideia de que no absoluto existiria uma espécie de luta no absoluto. O absoluto ele não seria, digamos assim, uma estabilidade. Ele seria movimento, e sendo movimento, ele é composto de opostos. Essa questão de opostos, ela, de certa maneira, tem relação com a nossa questão identitária,
psicológica do individual, quando a gente pensa em oposição, mas conceitualmente, em termos filosóficos, o movimento é um processo de oposição, né? Algo que está aqui e que depois se desloca para ali. Então, ali é oposto aqui. Então, é mais nesse sentido cósmico de oposição. Também existiria nessa nova fase dele, na questão de Deus, né? Em Deus há a vontade, que é irracional. Essa força criadora que o Nietzsche vai abordar de várias formas lá na frente, aqui eu posso dizer que tem assim uma certa semelhança que é compartilhada por vários autores. A vontade é cega, a vontade ela não tem essa ideia de moral que nós conhecemos, mas é uma força criadora que não é uma força racional. E ainda nessa figura de Deus, aqui na minha lista, lembro-me que ele fala de um positivo e de um negativo, e que Deus é um positivo. Esse é um outro conceito filosófico também muito importante. O que é a positividade e o que é a negatividade. Os humanos espelham esse drama entre necessidade e liberdade. Então, esse processo que no movimento que faz parte do absoluto, nós podemos chamar de oposições, ela se faz também presente na própria condição humana, e no caso da nossa condição, ele retoma o tema da liberdade, que vem lá de Kant, e apresenta ele aqui então que esse processo de oposição nosso está em torno da liberdade e da necessidade. A necessidade é nossos aspectos da natureza, portanto, submetida a uma mecânica, precisamos beber água e temos que beber água, por exemplo, isso é uma necessidade, né, que nosso corpo não consegue se negligenciar, parar de beber água, nós vamos aí, né, não conseguir continuar vivendo, somos submetidos à gravidade, etc. Mas nós temos dentro de nós também a ideia de liberdade, de criação, e que é posta aí em torno da engenhosidade racional. Encaminhando aqui então para essa fase final, a filosofia negativa ela era baseada para ele, apenas na ideia de razão. E aqui a ideia de negativo é nesse sentido que quando eu penso, por exemplo, uma mesa, um boi, eu estou fazendo uma operação mental na qual eu consigo representar uma coisa que está ausente na minha cabeça. Então, negativo nesse sentido. O pensamento, portanto, ele lida todo o tempo com isso. Nós pensamos sempre fora da nossa cabeça, e aí também tem toda uma tradição de discussão que será que as figuras geométricas, ou as intuições, ou o puro raciocínio filosófico sobre as essências, já não seria uma presença propriamente dentro do nosso intelecto. Não vou entrar tanto nisto, mas em termos didáticos, a ideia do pensamento racional ser negativo é que ele é ausente da coisa. Então a negatividade aqui é nesse sentido. E o filósofo e a filosofia, obviamente, se dá conta dessas questões. E a gente nunca pode perder essa percepção, né? O termo técnico, inclusive, da psicanálise para alucinação, é exatamente quando nós perdemos a noção de que aquilo que nós operamos apenas como um pensamento, nós perdemos essa capacidade de entender que aquilo é só uma fantasia e não é ali possuidora do seu correspondente na realidade. Existiria a filosofia positiva que se articula, além da razão, ela se articularia ainda com a religião, com o fenômeno religioso. Ela faria uma relação, no caso desse autor, com a ideia de revelação e, por fim, a ideia da existência efetiva das coisas. Então, essa seria a filosofia prática. Portanto, essa ideia de que o filósofo, ou mesmo a ideia mais popular de que idealismo seria aquele cara que vive fora do mundo, não tem nada a ver com isso. Porque o esforço aqui do pensamento desse filósofo e da filosofia idealista é exatamente fazer esse ajuste entre o pensamento e a realidade. Isso vai ganhar o máximo de elaboração em Hegel, como nós vamos ver nos próximos vídeos sobre o autor. Por fim, o autor tem aqui uma questão especial sobre a ideia de revelação, que para ele, obviamente, está ligado à revelação cristã,
como esse processo de intuição do princípio ou do eu absoluto ou do fundamento absoluto do real. E a experiência religiosa estaria em torno disso. Aqui, na verdade, já em conclusão, eu apresento linhas gerais do pensamento desse autor, porque obviamente a gente teria que acompanhar agora como que ele faz o seu desenvolvimento sobre essas reflexões sobre religião, sobre a experiência religiosa. De certa maneira, esse autor é muito retomado nas pesquisas justamente sobre essa perspectiva. Ele apresenta reflexões sobre o fenômeno religioso que são bem pertinentes e muito interessantes. E nesse sentido desbanca muito a ideia popular de que o filósofo é ateu, né? Como professor de filosofia a gente tem que lidar muito com essa ideia de que o filósofo é ateu, não sei o quê. No geral se pega visões de um filósofo e pensa que uma história de 2.500 anos se reduz a um filósofo. Infelizmente existem metodologias de formação filosófica que acabam estimulando essa identificação do indivíduo com um único filósofo, sendo que a riqueza está num repertório temático e na forma como é tratado esse repertório, no qual aí a gente sai ganhando como um todo. Enfim, eu encerro essa série de vídeos então sobre Schelling e o próximo vídeo será sobre Hegel. Muito obrigado e até o próximo.